Olá, meus amigos queridos, bom dia para você mais uma vez. Eu sou Evelyn Freire e eu estou com você diariamente aqui no Pétalas do Espiritismo para estudarmos juntos o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos estudar a questão 95, que ainda faz parte do capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde abordamos o perispírito. E no item 95, Kardec pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Respondem os espíritos: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aqui, a espiritualidade está nos falando também de algumas propriedades do perispírito. Ele fala da propriedade plástica, onde o espírito pode adotar a forma externa que ele desejar, conforme o pensamento e a vontade, ele imprime no perispírito a forma que ele desejar. E quando ele fala aqui que pode se tornar visível e palpável, isso também é uma propriedade do perispírito e acontece, por exemplo, nos fenômenos de materialização de espíritos, onde espíritos se tornam visíveis e podem mesmo se tornar tangíveis, onde você pode tocar, sentir a pressão, sentir a temperatura, o odor do corpo do espírito, como se ele encarnado estivesse. Então, tudo isso decorre das propriedades do perispírito. Vamos ouvir então o que Miramês nos fala sobre o perispírito e basicamente quanto à forma do perispírito. Ele assim nos diz: o perispírito não tem forma. No entanto, ele é obediente à determinação do espírito e conserva aquela que o espírito lhe dá, inspirado na forma esquematizada pelos instrutores da humanidade, que se reflete no corpo físico. Assim como o perispírito toma as dimensões engendradas pelo espírito, o corpo físico obedece às regras do perispírito na sua formação congênita. Mas o corpo de carne herda, até certo ponto, muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a ciência do mundo reconhece. Até certas doenças são assimiláveis para os descendentes, com muita propriedade, e essa hereditariedade, em casos diversos, se interpenetram por vibrações afins. Os males psicológicos são também transferíveis, e em muitos casos passam para o mundo biológico, e por vezes de forma bem acentuada. A descoberta do cientista russo Pavlov dos reflexos condicionados é um ponto de partida e apoio para as doenças herdadas, ou por vezes assimiladas por nós, quando ouvimos alguém falar em doenças, e mesmo a criação de ideias e suas materializações na psicosfera da Terra, pelos homens decadentes mentalmente. Tudo que se cria mentalmente toma forma e passa a viver no campo propício da vida de quem criou. A ciência oficial fala muito em hereditariedade, contudo examina essas leis somente no corpo físico. Porém, ela tem mais amplitude na seara mental e é muito mais absorvida pelas emoções semelhantes às dos criadores. O corpo perispirítico é de natureza extraordinária no que tange à sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano recebe do perispírito cargas e mais cargas de energia, de acordo com os sentimentos, capazes de equilibrar todo o soma, como de desarmonizar todos os seus princípios harmoniosos. Depende da educação da alma, e foi sem explicar particularidades que o Evangelho apareceu no cenário do mundo, na sua mais profunda simplicidade, para educar o ser humano. Entretanto, se estudado cientificamente, torna-se o livro mais científico do mundo,
por falar das principais verdades ligadas à alma, com todos os seus possíveis corpos e a sua mais elevada harmonização. O perispírito não tem forma definitiva, mas tem forma relativa com o ambiente onde foi criado. O homem, ou mesmo espírito desencarnado, conhecedor dessas verdades, passa a educar a mente usando todos os recursos possíveis. É pelos pensamentos que nascem as ideias, e são elas que determinam a qualidade do espírito e o plano em que ele vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores desqualificam os sentimentos, enervando as energias sublimadas e tornando-as em magnetismo inferior, de sorte a pesar a carga vibratória e endurecer as sensibilidades do corpo astral, que serve ao espírito como carro de condução. E ele, animalizado, torna-se pesado e de difícil manejo. É qual o animal lerdo, que mesmo sob os mais drásticos açoites, ainda é insensível ao comando. A doutrina dos espíritos sobre a influência do Cristo vem nos ajudar a sair desse letargismo primitivo e alcançar o despertamento dos dons espirituais, de maneira a nos libertar da escravidão da ignorância. O perispírito é semimaterial, pela sintonia que deve ter entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção dos dois, para que o espírito alcance a luz. Com o tempo e a reforma do homem, pode tornar-se puro, de sorte a ficar mesmo invisível a alguns olhos espirituais, como pode, em muitos casos, ser tão material ao ponto de confundir-se com os próprios homens. Aqui, Miramês aborda várias propriedades do perispírito, não apenas a plasticidade, a possibilidade de se tornar visível e tangível, mas quando ele fala, por exemplo, que o perispírito reflete as emoções de cada um, os sentimentos, é porque quanto mais material nós somos, o espírito é, mais insensível e menos evoluído, mais ele torna o seu perispírito também pesado, denso. E é por isso que espíritos, por exemplo, desencarnados, que ainda são muito materializados, eles têm o perispírito pesado, eles ficam quase que chumbados ao solo, tendo pouca ou quase nenhuma condição de volitar, por exemplo, justamente pelo peso que ele imprime ao seu perispírito. Já espíritos evoluídos, mais próximos da condição de, não digo nem de espíritos puros, mas de espíritos já bons na segunda ordem da evolução de espíritos, esses já têm condição de volitar adequadamente, já têm condições de ascender a grandes alturas. Por quê? Porque eles já têm mais moralidade, já sublimaram suas emoções e, consequentemente, tornaram seu perispírito mais leve, mais rarefeito e, portanto, menos denso. Certo? Então, nós vamos continuar estudando sobre o perispírito, tem muitas propriedades, muitas funções. É realmente muito importante nós termos condições de compreender toda a complexidade do perispírito. Mas nós vamos fazer isso paulatinamente. Certo, meus amigos queridos? Por hoje vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos novamente juntos. Eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, sempre de muito amor e muita paz. E para você que ainda não recebe as pétalas do Espiritismo, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 99191 9595. Um grande beijo e até amanhã.